Fala, nação rubro-negra. Técnico Paulo Sousa recebeu duas propostas de clubes do exterior em relação a Gabigol e Jorge Jesus. Na lista de reforços do Fenerbahçe, o nome número 1 é o atacante rubro-negro Gabigol. Sobre o Michael, infelizmente, ele recebeu uma notícia muito triste, então vou pedir para vocês, oremos pelo Michael, vou explicar melhor daqui a pouco. Em relação ao Everton Cebolinha, o Flamengo aguarda um sinal verde do Everton Cebolinha para poder avançar nas negociações, segundo o site UOL. E o Mateuzinho renovou o contrato até 2026 e o valor da multa é de em torno de 550 milhões de reais. Essas e outras vocês encontram agora na Flagelo TV. Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo e vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, técnico Jorge Jesus, ele firmou um contrato com o Fenerbahçe da Turquia. E segundo o Fanatic, que é um portal da Turquia especializado em futebol, em transferências, a lista de reforços que pediu o técnico Jorge Jesus tem dois brasileiros. Um deles joga no time do Flamengo. Um é o Marcelo, que joga lá no Real Madrid, lateral esquerdo, que está com futuro indefinido. E o outro é o Gabigol. A gente sabe o carinho que o Jorge Jesus tem pelo Gabigol. A gente sabe o carinho que o Gabigol tem pelo Jorge Jesus. Foi uma simbiose assim, tremenda em 2019. E isso aí continua no coração, pelo menos, do técnico Jorge Jesus. Um relacionamento ali praticamente de pai e filho, né? Com broncas, com cobrança, mas com muito carinho entre um e outro. Então, por isso que, segundo esse portal, um dos principais reforços que o Jorge Jesus quer é o nosso atacante Gabigol, que tem uma multa alta, mas que não é impagável para os clubes europeus. Agora, vai depender se o Gabigol vai querer sair do Flamengo para jogar num time da Turquia. Eu acredito que o Gabigol não vai querer. Mesmo o Jorge Jesus querendo muito a contratação do atacante, vai depender da parte financeira, né? Muito da parte financeira. Se for um salário assim astronômico, pode ser que o Gabigol aceite ir, mas eu não acredito que seja o caminho que ele está ali planejando, trilhando na cabeça dele para um futuro, jogar no time turco, respeitando o futebol turco, lógico, o Fenerbahçe é um grande time da Turquia, mas eu acho que não vai encher os olhos do Gabigol sair do time do Flamengo para jogar no Fenerbahçe, mesmo que o Jorge Jesus seja o técnico. Queria saber muito a opinião de vocês, por favor, coloquem nos comentários para a gente fazer aquela resenha esperta sobre esse assunto. Liberariam o Gabigol ou não liberariam o Gabigol? Por favor, comente. E nação rubro-negra, pedidos de oração para o coração do Michael. O Michael está precisando muito das nossas orações. Infelizmente, na última quarta-feira, a mãe dele, a dona Leila, aos 43 anos, nos deixou. Ela partiu para um outro lugar. Ela foi vítima de um câncer. Infelizmente, o Michael até tentou voltar a tempo para ver ela com vida, mas não deu tempo. Ela foi embora, ela estava internada, o quadro dela piorou. Assim que o Michael soube que o quadro dela piorou, ele entrou em contato com a direção do Al Hilal da Arábia para a liberação. E eles imediatamente liberaram, mas infelizmente ele não conseguiu chegar a tempo. Ele só vai conseguir chegar mesmo para o enterro. A dona Leila era uma orientadora do Michael, era uma conselheira do Michael. Ele ligava para ela sempre e ela sempre aconselhava ele, dava palavras ali de incentivo e também palavras ali de ordem, né? Situações ali que ele precisava ouvir alguma palavra mais forte, ela ia e dava. Então ela era a conselheira dele, era a guia dele. Infelizmente ela partiu e o que a gente tem que fazer é orar para que Deus console o coração dele, console o coração da família. Uma partida de uma pessoa tão jovem, né? Infelizmente por causa dessa doença, desse câncer. Então o que a gente pode fazer é orar para que os familiares estejam assim, com o coração consolado, né? Eu sei que nesse momento é impossível a gente ficar numa situação ali de conformismo, mas infelizmente faz parte da vida ir embora. Perdi meu pai também há pouco tempo atrás. É uma dor realmente indescritível, não dá para descrever a dor. Michael, que teve muitos problemas, né, quando era mais jovem, se envolvendo até mesmo com pessoas erradas, né? E ele sempre falou isso. A partir do momento que ele foi para a igreja, que Deus orientou ele largou essa vida e pôde brilhar no mundo do futebol, que é o que está acontecendo. Ele está lá no Al Hilal, está brilhando no futebol, brilhou aqui no time do Flamengo. É um cara muito gente boa, um cara coração gigante, um cara de grupo.
Então que Deus console o seu coração. E eu peço para vocês, torcedores do Flamengo também, orarem pelo Michael e pela família do Michael. E nação rubro-negra, uma notícia que pegou realmente todo mundo de surpresa foi essa que o Globo soltou na data de ontem, de que o Paulo Sousa recebeu 2 propostas para sair do time do Flamengo, né? Uma da Europa e outra do Catar. Uma da Itália e outra do Catar, mais especificamente. Sendo que o técnico rubro-negro, focado 100% no time do Flamengo, recusou as 2 propostas. Propostas essas que chegaram alguns meses atrás. Ele tem um respaldo do presidente Rodolfo Landim. É o que eu venho falando sempre nos vídeos. Pelas informações que chegam pra gente, o técnico não vai cair, o técnico não vai sair. E até por causa disso que o técnico Paulo Sousa recusou essas 2 propostas. A proposta é de time da Itália. Então, um grande centro do futebol fazendo proposta para o técnico Paulo Sousa, mesmo diante de toda essa pressão da torcida. Tem clubes ainda interessados, clubes de fora do Brasil ainda interessados no técnico do Flamengo. Técnico esse que tem contrato até o final do ano de 2023. Técnico que saiu da seleção da Polônia, e seleção da Polônia se classificou para a Copa do Mundo, então ele meio que abriu mão de uma Copa do Mundo, até por isso que ele não quer pedir o boné e não quer sair. Há um tempo atrás tinha um momento de pressão maior em cima do Paulo Sousa. Hoje em dia essa pressão baixou um pouquinho, mas continua uma grande pressão. Eu fiquei surpreso realmente de saber que ele recebeu essas propostas. E vocês também enxergam isso? Eu não acreditava que algum clube poderia fazer proposta para o Paulo Sousa diante de tanta pressão, diante da situação que ele estava, né? Agora ele está com 4 vitórias seguidas, mas há um tempo atrás ele estava numa situação muito maior de pressão. E é isso, galera. 2 propostas recebidas pelo técnico Paulo Sousa, 2 propostas recusadas pelo técnico Paulo Sousa. Mas o Globo, ele não conseguiu descobrir o nome desses times. Só informou a nacionalidade, né? Um país da Itália, um time da Itália e um time do Catar. Me pegou de surpresa realmente essa notícia. Pegou vocês também de surpresa? Comentem, por favor, embaixo do vídeo. E aí, nação rubro-negra, o Everton Cebolinha cairia bem com esse manto sagrado? Porque, segundo o site UOL, o Flamengo está preparando uma investida para tentar a contratação do atacante do time do Benfica. Atacante esse que, dos 55 jogos da última temporada, participou de 47 jogos pelo Benfica, dando 7 assistências e marcando 7 gols. Sendo que, para o Flamengo chegar e fazer uma proposta para o Cebolinha, segundo o UOL, o Flamengo aguarda um sinal do Cebolinha, um sinal verde, para que possa avançar nas negociações. Porque aí o Flamengo vai sentar à mesa do Benfica e vai fazer uma proposta, vai conversar, vai ver qual é a atual situação para que o Benfica libere o ótimo atacante Cebolinha. Cebolinha que, para mim, cairia como uma luva no time rubro-negro, um atleta que tem experiência com a seleção brasileira, um atleta que tem ali no seu drible a maior surpresa para os adversários, né? O defensor nunca sabe para onde ele vai porque ele é muito veloz e dribla muito bem. E seria ali um atleta que o Flamengo usaria bastante. E que, conforme eu falei, cairia como uma luva, na minha opinião, no time rubro-negro, mas a gente tem que saber a atual situação de condições ali que o Benfica faria para o liberar caso o mesmo queira receber a proposta, queira vir para o time rubro-negro. Então, para isso, o Flamengo ainda espera um ok do atacante. Tendo esse ok, a gente vai para as mesas de negociações. Há um tempo atrás, o Benfica queria o valor de mais ou menos 20 milhões de euros para vender o atleta. Mas, conforme eu já falei há algum tempo atrás aqui, nenhum clube, nem europeu, vai pagar esses 20 milhões de euros. Segundo informações que chegam, em torno de 15 milhões de euros, o Benfica aceita negociar. Eu também continuo achando o valor muito alto, mas é bem melhor do que aqueles 20 milhões. Vamos ver o que nos aguarda nos próximos capítulos, tendo o aval do Cebolinha. Sem esse aval, não adianta que o Flamengo não vai nem propor nada, porque sempre para uma negociação dar certo, o atleta tem que estar de acordo, tem que estar de ok, tem que estar querendo ir para o clube que vai fazer a proposta. Então, a gente está nesse patamar de negociação, esperando um ok do Cebolinha. Nação rubro-negra agora, uma ótima notícia para quem gosta do futebol do Mateuzinho. Mateuzinho renovou o contrato até 2026. E o Flamengo, para se blindar de qualquer investida de outros clubes, colocou a multa dele no valor de mais ou menos 550 milhões de reais. Sei que o Flamengo não vende nunca pelo valor total, mas é uma forma do clube se proteger caso o jogador estoure muito, seja assim um fenômeno. Então é uma maneira, um mecanismo que o Flamengo tem para se defender de investidas europeias, geralmente, né? Para pegar e levar um jogador desse naipe,
tem que ser um time lá de fora, porque time aqui do Brasil o Flamengo não negocia. Sendo assim, a gente tem o Mateuzinho por muito tempo e protegido, e o Flamengo protegido por causa dessa multa. Gosto muito do futebol do Mateuzinho. A gente acompanha o Mateuzinho desde a época que ele chegou do Londrina, né, na base do Flamengo. Na base do Flamengo o moleque voava, era o rei das assistências, né? Ele dava muitas assistências pro Muniz. Vocês lembram do Muniz? Então, ele dava muitas assistências pro Muniz na base do Flamengo. Ele é um jogador que tem um potencial muito grande. O Flamengo não liga muito se perder o Rodinei, o Flamengo não liga muito se perder o Isla. Mas se perder o Mateuzinho, fica uma situação complicada. Mesmo o Flamengo querendo um outro lateral direito, mas é uma forma da gente se blindar. Achei muito boa a renovação com o Mateuzinho, gosto muito do futebol dele. Acredito que ele vai brilhar muito no time do Flamengo, escuta o que eu vou falar. Eu acredito que um dia ele chegue à seleção brasileira. Se você também acredita que ele possa chegar um dia na seleção brasileira, comente aqui e comente também se vocês gostaram da renovação do nosso lateral direito. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!